boa noite, meus queridos, e bem-vindos a mais um Fala Doutor, onde aqui o sabido é você. E antes de apresentar meu amigo Toninho, o galeguinho dos olhos azuis, né, lá de daltonismo. Triunfo. São azuis, cara. Você que não quer aceitar o azul de seus olhos. Ele é trans azul. Então, não deixa de seguir o canal Fala Doutor. A gente vai deixar aqui o endereço. Muito importante vocês nos seguirem, compartilharem o conteúdo e ficarem mais espertos, né? Porque aqui a gente faz com muito amor e carinho esse programa e com muito esforço, porque a gente tá todo mundo cansado aqui, né? Tá cansado, Toninho? Rapaz, o mais tranquilo aqui, eu cheguei e terminei agora. Nesse exato momento mesmo. Mas eu Pândora também. Eu passei em casa, só fui tomar um banho, voltei aqui, dei um cheiro na minha pretinha, pequena, na minha Helena, vim pra cá. E o convidado de hoje, na verdade, é uma convidada, Pândora ou Pandora? Veja, tem um mito da caixa de Pandora, né? Mas minha mãe escolheu um acento circunflexo no primeiro A, então a pronúncia, de acordo com o cartório, é Pandora Carvalho. Então a gente vai... Mas eu acho mais bonito. Hoje Pândora. iremos abrir a caixa de Pandora de conhecimento. Vamos lá. Não é isso? Vamos aproveitar para falar dos seus atributos, Pândora. Pândora Carvalho, Carvalho, né? É Carvalho. graduada em odontologia pela Universidade de Pernambuco, né? E especializada em odontopediatria, com capacitação para atendimento de pacientes especiais. É especiais mesmo, Pândora? Com necessidades especiais. Na época em que eu fiz a minha especialização, se atribuía este título, né? Pacientes com necessidades especiais. Hoje, há uma série de controvérsias e preferem chamar pessoas com deficiência, mas ainda continuam vários cursos utilizando esse título, até porque qualquer pessoa que possui algum tipo de alteração, algum tipo de distúrbio, algum tipo de neurodesenvolvimento é considerado como uma pessoa que necessita de um atendimento especializado. Então, por que não especial? Muito bem, olha aí. Possui aperfeiçoamento em endodontia e habilitação em analgesia com óxido nitroso e sedação medicamentosa. Menina, eu treinei muito para falar isso, pessoal. Difícil, Vocês não né? sabem resumindo, quantas o caba vezes faz eu os li isso aqui procedimentos sendo corrigido aqui pelos dois. Na vibe. Isso aqui é muito difícil, por isso que é melhor o cara pegar um inconstitucionalissimamente e meter pra dentro. Porque, pelo amor de Deus, homem, isso aqui... Ela também é habilitada em laser terapia, né? Terapia fotodinâmica. Pandora tem sua experiência no Sistema Único de Saúde, o vulgo SUS, e atualmente atua no sistema privado, oferecendo uma odontologia humanizada, com foco em odontopediatria, atendimento a pacientes com deficiência, Eita, me enganchou. Endodontia. Endodontia, aqueles bichos que botam na boca, os aparelhos, né? Não, canal. é tratamento de canal. Não? O que bota Esse é esses... ortodontia. Ortodontia. É endodontia. E ortopedia. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. A dislexia hoje tá pau. É o cansaço. Desculpa do disléxico, é o cansaço, né? E clínica geral para crianças e adultos. Pândora. E faltou uma coisa. Produtora de café. Uma das Produtora maiores produtoras de café muito bem. da região. É só Aí o nas cara horas vagas. Aí o pessoal vai perguntar, aonde é produzido esse café? Nos Alpes Triunfenses. Muito bem. Então vamos Na aproveitar Lagoa aqui. dos Marianos. Na Lagoa dos Marianos. Eu vou aproveitar... Vitor esteve lá, não Ô, foi, Vitor? Vitor? Vamos fazer o seguinte, Vitor é nosso videomaker aqui é cheio de Vitor. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para meu amigo o Wilton, do Cheirinho Bom. Vocês já ouviram falar em Cheirinho Bom? Não. Inclusive eu vou cobrar você, Wilton, que você ficou de mandar os O produtos. cheirinho bom. né? Aqui tá só o cheiro de Vitor. O bom, Do o dia melhor, todo. que é pra gente dar a pausa do café aqui e falar sobre esse café que é fantástico, viu, minha gente? Vocês estavam falando em café, então vocês que forem pra Minas, São Paulo, pode procurar um Cheirinho Bom. E se quiser uma mais perto, vai pra Petrolina que tem também. Cheirinho Bom é bom demais, cara. E propaganda boa, Agora tá a vendo? Pândora, ela é polivalente. Mexe com carnaval, mexe com café, mexe com menino, mexe com dente e faz tudo. Pois é, mas esses nomes difíceis aqui, Pandora, vamos desmistificar isso aqui, Vamos. que a minha dislexia aqui quase não faz isso aqui falar. Perguntaram como foi que eu me formei. Só Deus sabe. Mas, Pampam, Vamos lá. a gente fala assim porque tem uma intimidade. Sim. Pândora faz parte da minha infância, a gente tem idade muito parecida, tá? Estamos todos aí na faixa dos 20 e poucos anos, obviamente, visivelmente. Debutando, né? É. E aí, conta aí como é que é um pouquinho. Você saiu lá de Triunfo,
foi fazer odonto, aquela jornada do interiorano, né? Que se fazia muito antigamente, que hoje não. Mas conta aí, por que foi que odontologia? O que foi que você viu nesse ramo? E a odontologia, a gente já teve um dentista aqui, que foi o Dr. Bruno, a gente viu que mudou Sim. muito, né? Acho que é bem diferente do que você se formou a odontologia hoje. Então, conta um pouquinho aí, como é que foi essa história, como é que foi, por que odontologia e como é que você se encontra e vem gostando da profissão e vem atuando tão bem. Toninho, você me acompanha aí desde pequenininha, você vê minha trajetória. Eu fui morar em Recife, como quase todo sertanejo, né? Que tem esse costume de ir. Minha família teve, meu pai morou em Recife, meus irmãos todos estudaram em Recife. Eu fui concluir o ensino médio em Recife, então terminei minha 8ª série lá. Fiz o ensino fundamental. Fiz o ensino médio. No ensino médio eu tinha um leve desejo, um forte desejo de fazer direito. Né? Eu fui induzida a minha vida toda a fazer direito, gostava, me identificava com a área, fui preparada para a área de humanas, meu ensino médio por completo, né? Então, eu tinha talvez uma vaidade intelectual de não fazer faculdade particular. E eu focava assim, eu quero fazer universidade pública, meus irmãos são muito inteligentes, Toninho, eu conheci eles, são acima da Todos média. Então, eu tinha esse desejo de dar orgulho a eles, até porque eles foram investidores meus no meu estudo, né? Sou filha de servidores públicos, então, a caçula de 5 filhos, né? Então, Conta aí o nome, só a sequência. vou fazer na ordem. Patrick, Pamela, Pânfila, Pávila e Pandora. Essa que vos fala. Agora, é tudo no P. Tudo no P-A-P-A-P-A-P-A, que é Penha e Adaildo, o nome dos meus pais. Tem um porquê, né? Tem um charme. Né? Tem um porquê. Então, eu enveredei, assim, durante meu ensino médio para a área de Direito. Me preparei para a área de Direito. Na época, existia a Faculdade de Direito do Recife, que é a Federal. Não existia Direito na UPE. E eu tentei, salvo engano, na URCA e na de João Pessoa, na Federal de João Pessoa. Passei na URCA, em Direito. Fiquei em remanejamento na Federal. E na UPE, como não tinha Direito, eu fui colocar o curso que tinha. Então, eu coloquei odonto. Eu já tinha uma irmã que seguia a carreira de odontóloga. Então, eu fui e botei odonto na UPE. E passei na URCA, no Ceará. Só que é o seguinte, eu já morava em Recife há 5 anos. Minha vida toda era lá. Meus irmãos moravam lá. Eu fiquei, poxa, eu vou mudar minha vida, vou para o Ceará. Fiquei com aquela dor no meu coração e dei uma chance à odontologia. E até hoje? E aí me apaixonei. Desde o curso, do começo Desde do curso? Desde o começo do curso. Quando eu fui entrando assim, na parte básica, lá na UPE, nós estudamos a parte básica com a medicina, né? São 2 períodos, se eu não me engano, que nós estudamos as mesmas cadeiras, os mesmos professores. Né? Anatomia, fisiologia. Histologia, dentre tantos. Né? Eu lembro de tudo, essa parte. Histologia, meu amigo, tu é doido. Pra mim é só umas coisinhas que tem lá. Anatomia eu lembro de muita coisa. Mas eu gosto, porque a histologia entra um pouquinho pra parte de patologia. E na parte de patologia a gente vê muito questão de lesões de boca, etc e tal. Eu consigo ver muito essa parte. Mas como foi que enveredou aí essa parte da Pandora no atendimento das pessoas com deficiência? Até porque... Como foi que você nichou? Olhou e disse, rapaz, eu quero ir pra acho que quando você fez, acho que não tinha esse viés, né? Esse boom que teve. Hoje. As pessoas, acho que o odonto, o começo, realmente, o que a gente via muito é a parte de endodontia. Implantes estava começando muito bombar. Pesado. E eu acho que orto era o... Endodontia é o quê? O canal. Canal. É abrir um buraco dentro do cabo. Tirar a raiz. Tirar dor. Não, tirar a raiz não. Limpar a raiz e tirar a dor. Dá um polimento. Um polimento na raiz. Mas tirou botar não uma tira a cerinha. raiz. Não tira a raiz. Não. Higieniza a raiz. Ops, medica a raiz. Ela tá doida. Ela tá higienizando já o aqui. microfone. Eu acho que eu vou ficar com diadema. Mas você já via que tinha essa demanda reprimida muito grande ou simplesmente, assim, vi na faculdade, gostei e vou? Você acredita em Deus? Sim. Pronto. Vou contar a história. Quando eu estava na faculdade, eu fui monitora de odontopediatria. Então, lá a gente tem uma noção muito vasta, até porque minha faculdade era em Tabatinga, em Aldeia, né, que é Camaragibe. É um bairro de Camaragibe. Lá nós atendíamos a demanda
era como se fôssemos uma extensão do SUS, né? Então, além de atender toda a demanda de Camaragibe, nós atendíamos também a demanda de Recife e cidades da região metropolitana, alguns interiores também. E eu amava odontopediatria. E eu tinha eu conseguia ter um condicionamento das crianças diferente de outras pessoas. Só que minha irmã dizia, se você fizer odontopediatria, você vai ser pobre. Você vai ser pobre, você vai ser pobre. Como até hoje tem esse mito em pediatria, né? Assim, de aperrear muito. Os pediatras, na maioria das vezes, quando escolhem fazer pediatria, não recebem muito apoio. Sabia disso? Não. Mas aí, acho que ele sabe. Não recebem muito apoio. Então, minha irmã dizia, você não vai ter retorno financeiro, porque criança todo mundo atende. Meu TCC foi na área de odontopediatria. Na época, era para identificar o índice de cárie em pacientes autistas na cidade de Recife. Diz quantos pacientes cadastrados em 2012 tinha em Recife, em escolas. Sei Autista? Não sei, tenho a mínima ideia. Diz. 20. Um número assim, sei lá, Perto. não acredito. Cara, 20 Recife. Naquela época. 27 pacientes cadastrados. Caracas, velho. Foi. Hoje deve ter uns Oh. 50 mil. Por aí. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Né? Mais. Então, assim, naquela época, que não é um passado não tão distante, tinha-se essa quantidade de pacientes cadastrados nas escolas. Então, meu TCC foi baseado... Era uma pesquisa de mestrado que eu dei Agora, continuidade. Eu tô curioso, só uma vírgula, um parênteses. Desses 20, quantos tinham cárie? Todos. Então é 100%, né? 100%. Todos. Eu acho que hoje não deve ter modificado Sim. muito. Modificou porque eu acho que o cuidado também Sim, melhorou a mais. orientação dos pais, né? Mas no SUSão mesmo, acho que deve ser perto disso. Porque é muito, Muito. difícil até você tratar. A gente vê, às vezes, a gente não divide, assim, não é sala com sala, mas Temos pacientes em comum. além de pacientes incomuns, assim, a gente vê lá o fluxo e o trabalho, não o trabalho assim, o trabalho dela, mas a forma que ela atende. E você vê que você tem que ter muita paciência Sim. e, às vezes, um dom até para realmente conseguir com que aquele paciente deixe você Aprender. realizar o atendimento. o atendimento. De forma eficaz, É. né? Então, enveredei continuando meu TCC, tinha esse desejo, mas minha irmã foi me induzindo para fazer endodontia. Então, eu enveredei para o caminho de endodontia, que é tratamento de canal, porque dor todo mundo sente, não é? E, graças a Deus, eu fiz endodontia, porque minhas primeiras portas de trabalho foram nessa área. Trabalhei alguns anos fazendo apenas canal, lá em Salgueiro. Passei quase 2 anos lá. Depois trabalhei em uma rede de clínicas. Lá eram 9 dentistas. Depois eu fui para Arco Verde e trabalhei em uma rede de franquias. Lá tinham cerca de 5 dentistas rotativos, também enveredando nessa área de canal. E lá eu eu acho que, salvo engano, foi 2015, 2017. Eu lembro muito bem dessa cena. Teve um paciente de condicionamento difícil que ninguém conseguia atender. Como eu só fazia canal, eu ficava restrita. Explica o que é um condicionamento difícil. Aqui, Condicionamento é um comportamento. Um paciente que não é normo-reativo, né? Ele tem algumas demandas diferentes. É um pouco mais irritado, talvez agressivo, né? Uma birra maior, quando não se tem nenhum tipo de deficiência. Não vou com sua cara. Não quero realizar Não atendimento. Ou, por exemplo, um paciente com trauma. Né? Com dentista, eu acho que isso era muito comum. Ah, Você ter trauma de dentista. É muito comum. Ainda Não, é muito comum. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto, que é até interessante em relação a Triunfo. E aí, esse paciente passou pela mão dos 9 dentistas que atendiam na clínica. Ninguém conseguiu atender esse rapazinho. E o dono da clínica me chamou, Pan, bora lá. Sua vez. Aí eu disse, bora. E eu não consegui atender esse rapaz. E quando eu consegui atendê-lo, eu fiz, meu Deus, tem alguma coisa. Eu vou fazer odontopediatria. O dono da clínica, você não vai não, porque na época, por exemplo, uma extração de adulto custava R$150, a da criança custava 30. Só que às vezes atender uma criança dava 30 vezes mais trabalho do que atender um adulto comportado. E eu disse, rapaz, eu vou fazer odontopediatria. E fiz. Amei, me realizei. Até hoje me aperfeiçoou, né? Minha especialidade e minha profissão demanda isso. Pede que a gente se especialize sempre. Sou um eterno estudante e cá estou eu, né? Então, eu entrei na odontopediatria assim. Na odontopediatria, já envereda também para a parte de pacientes com deficiência, que na época se intitulava pacientes com necessidades especiais, né?
Então, eu fui me adentrando neste aspecto, né, nessa área. Então, a gente foi enveredando para a parte de laser terapia, pacientes com deficiências em seus mais devidos graus, pacientes sindrômicos com transtornos, adentrei na parte de habilitação em sedação pré-emptiva, relativa, com óxido nitroso e medicamentosa, porque há pacientes que não têm condição de ser atendidos. Vou traduzir. Pré-emptiva? Vou lhe... Paroxítono. Paroxítono e tal. Esternocleidomastoideu. Mas eu vou traduzir para você, né? Mas porque eu senti essa necessidade? Porque haviam pacientes que não tinham condições de serem atendidos em sã consciência. Né? Então, em ambiente ambulatorial com segurança, o cirurgião dentista capacitado e habilitado para tal tem condições de oferecer esse tratamento com sedação leve. Sedação moderada a severa, médico anestesiologista. Bloco cirúrgico. Em relação à laser terapia, qual é a funcionalidade? Assim? E é mais para pacientes especiais, alguma coisa específica, ou qual o intuito? Veja, o laser... Vocês vão ouvir muito falar no laser no futuro, né? Ele é uma luz poderosíssima. Existe o laser ablativo e o não ablativo. O ablativo é o que faz cirurgias, cortes, né? O não ablativo é a luz infravermelha e vermelha. Então, o laser ele tem um potencial muito grande de ser analgésico, antibiótico, um potencial regenerador do tecido muito grande. A cicatrização é acelerada. Cara, isso aí... Desculpa te interromper, Pandora, mas essa questão da cicatrização por laser... É uma coisa impressionante. Eu fiquei parvo, como diz o Matuto. A minha esposa passou por uma cirurgia e existia uma profissional da saúde aqui que estava cuidando dela. Sim. Monique, um abraço, Monique. Ótima profissional, excelente. E ela tava... Cara, era um negócio incrível. Uma feridinha que tinha lá, uma abertura que tinha, ela botava o laser, cara, com pouco tempo. A bicha... É meio que... Ouso dizer, é uma luz milagrosa. Era a luz no fim do túnel. Tava escuro e ficou claro. Mas fantástico isso daí. Então, eu utilizo como um plus no tira meu a cárie atendimento. Também? Não. Tira não? Cara, então não é tão milagrosa não. Porque não inventou, não tirou. Mas há potenciais de paralisação da cárie. Né? E Mas hoje, tu tá atuando basicamente só em odontopediatria ou faz alguma parte geral? Como é que funciona? Porque eu acho que não tem mais tanta... Quando eu atendo gente até do Paulo Afonso. Vem pra cá. Os meninos vêm pra cá. Vem, muita gente. Eu acho que, assim, quem nessa parte de odontopediatria, que atua, assim, com sedação e tudo mais... Casos complexos, de alta casos complexidade. complexos, né? tem alguém... Isso em Triunfo, viu? É aquela nem coisa, Serra da quando Estaiada. o cabo é bom... É na Climelo. Assim, clínica de referência, clínica muito boa, viu? Não é porque eu sou... O CEO. Nome bonito. O CEO é o nome bonito, né? É o nome bonito. Rapaz, o caba quando é bom, não importa onde você tá, o pessoal vem atrás. Vou dar um exemplo. Tem o caba lá do Triunfo também, da Climele, gente boa também. Boa. O caba é bom. Cuida bem do coração do povo, inclusive do meu. Mas eu vou falar de outro colega de vocês de trabalho, que é o Dr. Robério. Robério de transplante, que era Tabira aqui, e vinha gente do Brasil inteiro para operar numa cidadezinha que não tem... Transplante capilar, né? Que não tem 20 mil pessoas, e o cara tava... Ele teve que sair porque a cidade não comportava mais. Não comportava a demanda dele, exatamente. Né? A cidade que não dava estrutura para ele poder crescer, porque o pessoal ia atrás e, graças a Deus, ele tá bem. Né? Um abraço, doutor Robério. Logo estaremos aí, mas enfim. Mas hoje tu faz mais essa parte geral ou tá só na odontopediatria? Veja... Hoje não tem como eu abrir mão da clínica geral, até porque eu tenho uma rede de pacientes que são fiéis a mim. Costumo dizer que o odontopediatra é o dentista da família, né? Então, vindo para a parte dos pacientes fóbicos, você sabia que em Triunfo nós temos um índice altíssimo de pacientes traumatizados, né? Outro índice altíssimo, pacientes edêntulos, né? Então, nós temos pacientes de 30 anos que não possuem um dente, ou seja, fazem uso de prótese. Né? Então, esses pacientes, com certeza, passaram por um processo traumático. Então, assim, se a gente for olhar a etiologia do problema, lá em Triunfo nós tivemos um profissional, na época do Trololó, que não era dentista, mas fazia extrações, né? Era farmacêutico. Era o famoso barbeiro. E a maioria das pessoas, assim, da idade dos nossos pais, dos nossos avós, passaram na mão desse barbeiro. Mas era o que tinha, né? Era o que tinha em todas as regiões. Depende. Resolvia, não? Não. É porque só arrancar só arrancava, né? Arrancava, entre aspas, que é a extração, né? Então, assim, eu tenho pacientes psicólogas que vão no meu consultório
que para que eu conseguir atender, eu tenho que fazer um condicionamento psíquico, neurológico, psicológico, educacional para atendê-la. Eu tô com uma dúvida. Você falou sobre a extração tal. E quando é? Porque deu a entender que a extração, pelo menos pela forma que você se gesticulou e falou aí, é como se fosse o último caso. Quando é que isso acontece? Quando é que um dente ele tem que ser extraído? E qual é o malefício de você extrair um dente de uma pessoa? Porque muitas vezes o pessoal chega e diz, extrai logo, tira, porque está sentindo muita dor, porque ele quer se livrar daquilo. Às vezes é o ali. desespero, né? Às vezes... Exato. Mas É a opção que acha que tem naquele momento, né? quando é indicado, quando não é, e qual a importância de não fazer a extração? Certo. A extração é o último caso, né? Então já respondi. A extração é o último caso. Quando eu vou partir para esse tipo de terapia? Quando eu não tenho mais nenhum tipo de saída, nenhum tipo de tratamento que seja eficaz para ser resolutivo. Então, hoje a gente lança mão de alguns tratamentos, como, por exemplo, a implantodontia, né? O tratamento sobre implantes. Mas por que chegar na extração? Na maioria das vezes, há uma série de acometimentos na saúde bucal. Postura, viu? Primeiro, Madalena. é Madalena. Peraí. Madalena! Fala. Você tá onde? Nos ossinhos, né? A boca da gente, o sistema estomatognático, ele é um sistema bem complexo. Meu amigo, quem inventou esses nomes era um desocupado. O sistema estomatognático, essa região. A gente divide, né, assim, na saúde, víscero crânio, neurocrânio. O víscero crânio é a área de atuação do cirurgião dentista. Então, o sistema estomatognático, ele tem uma complexidade, uma certa complexidade. Quando que a doença começa a adentrar na cavidade bucal? Depende da doença. Doença cárie, periodontite. O que é periodontite? É uma inflamação e uma infecção nos tecidos de suporte do dente. A cárie dentária é uma doença sacarose dependente, né, do açúcar dependente. Ela só se manifesta se o paciente tiver uma higiene ineficaz e tiver acesso a açúcar em grande demanda, dentre outros aspectos. Mas o que pode chegar a uma extração são essas duas, mais ou menos. Sendo bem simples, né? Então, a cárie dentária é uma doença que em sua evolução, o paciente começa a sentir dor, porque atinge a polpa do dente. A polpa do dente está ali dentro da raiz, por isso o tratamento de canal, vindo para o linguajar mais universal, popular. Chega na raiz, a gente limpa a raiz, medica e o dente segue na boca. É uma das possibilidades. Quando nós não temos possibilidades, a extração é indicada. E aí, hoje, a gente pode lançar mão do tratamento sobre implante, para que não se perca o dente, né? Não é muito minha área, né? Não é minha área de especialidade, mas a gente tem que entender, né? Até porque a gente tem que indicar em alguns casos. Quando a gente perde o dente, a perda dental, ela acomete uma série de fatores nocivos. Dentre eles, fonação, mastigação, a questão funcional muscular, né? Então, quando a gente perde um dente, por exemplo, o dente superior, ele precisa do antagonista, do dente inferior. Se eu perco o dente inferior, o antagonista dele, o superior, ele faz o quê? Como é que Cai? frouxo, sei lá. Arreia, que nem diz o Matuto. Ele, a gravidade faz com que ele desça. E aí já a gente vai para um processo de perda de DVO, que é dimensão vertical, né? Então, assim, o paciente começa a não morder e não ocluir direitinho. Aí, quando vai colocar uma prótese, tem mais dificuldade, dentre outros fatores. Então, assim, a extração é o último caso, né? A periodontite. A periodontite é uma infecção dos tecidos de sustentação do dente. A gengiva. A gengiva. Pronto, a periodontite, quase todo paciente que tem endocardite bacteriana pode investigar a boca. Inclusive, é uma todo paciente que é valvulopata, que a gente sabe que tem um risco maior, a primeira coisa, tem que ir no dentista. Que é o quê? Tem que ir no dentista. Válvula o quê? Valvulopata. Tem problema nas válvulas. Nas válvulas do coração. Olha, uma coisa que eu queria muito que fosse difundido. Partos prematuros. Criança com baixo peso nutricional do ventre da mamãe. Tudo tem interligação com a saúde bucal da mãe. Hoje, o SUS, ele preconiza que seja feito o pré-natal odontológico. Mas se eu te disser que eu recebo pouquíssimas gestantes. Agora, eu acho que é porque não é divulgado isso aí. Talvez não seja, mas não acha que, por exemplo, os tratamentos odontológicos do SUS não são extremamente limitados? Sim. Não?
Porque assim, hoje você vê no sistema privado, em qualquer rede, você vê uma infinidade de tratamento. Tem tratamento para tudo. Eu acho que no SUS ainda é cárie e limpeza, extração. O básico do básico do básico eu acho que- com o básico. Acho que não tem nem canal, né? Não. Não tem canal. Depende, por exemplo, nós temos os centros de especialidades odontológicas. Em Triunfo nós não temos. Aqui em Serra Talhada nós temos. Centro de especialidades odontológicas. Serra tem? Tem. O CEL, que se chama CEL, né? Em Triunfo nós não temos. Então, na rede pública de Triunfo, nós temos o básico com o básico. Aqui em Serra Talhada, nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas. Em alguns casos, conseguimos ainda encaminhar para o CEL. Mas, na maioria das vezes, recorrem ao sistema particular, Esse né? negócio de caminhar para o céu. Depende do CEL. Eu acho que assim, o cara que Logo inventou aqui, poderia Serra ter Talhada, um nomezinho vou melhor, né? caminhar você para o céu, hein? Rapaz, agora falando de extração Ui. ainda, e aí já pulando para a questão dos pacientes, né, com Sim. transtorno de autismo. Eu já fiz muito parecer para pacientes fazer extração completa. Sim. E- Um bloco cirúrgico. Isso. E antigamente era muito frequente, Sim. principalmente aqueles muito difíceis Sim. de tratamento e tudo Que hoje mais. a gente considera nível 3 de suporte. Hoje ainda existe muito essa indicação, ou com os processos de sedação e tudo mais, isso reduziu. Já se utiliza nesse tipo de situação. Toninho, cada caso é avaliado individualmente, né? A gente tem que ver, por exemplo, é um paciente com transtorno do espectro autista. Com quais acometimentos? Você falou no começo, a gente conversando aqui, você falou, um paciente autista, um paciente epiléptico. Se eu te disser que a maioria dos pacientes autistas nível 2, nível 3 de suporte também são epilépticos, né? Então, assim, a gente tem que ver toda a questão do sistema do paciente, né? Em quais comprometimentos cognitivos, motores, sensoriais, neurológicos, psíquicos, aquele paciente tem condição de ser atendido em várias sessões ambulatoriais. Se aquele paciente tiver um condicionamento comportamental difícil, se ele for acometido por algumas patologias, o bloco cirúrgico é a opção menos danosa, né? Então, assim... E mesmo assim, para fazer isso mesmo, tirar tudo. Sim. Porque ele não tem como ter higiene. Depende, né? Uhum. Depende. Tirar tudo é um nome muito forte. Mas, por exemplo, eu tenho um caso. Eu realizei já. Tratamento é um paciente em comum nosso. Eu realizei 32 cirurgias. 32 cirurgias de exodontia, que é extração dentária. Então, eu removi de um paciente 32 dentes. De uma vez só? Não. Pausadamente. Blocos 2 em 2, 3 em 3. O que era suportável para ele. Sem sedação, ele muito comportado. Um paciente que tem diagnóstico de retardo mental, mas está em investigação de autismo nível 3 de suporte. Ele é um paciente de 37 anos, com 117 quilos. É bem difícil. Então, assim, essa realidade ainda é muito tangente, né? E muito forte. Mas a gente tenta lançar mão de tratamentos menos danosos, menos invasivos. E também tem a questão financeira, né? Na maioria das vezes, quando se recorre ao tratamento de alta complexidade cirúrgico, por exemplo, a remoção de todos os dentes, se for para o sistema particular, é um sistema muito caro. E no sistema público, mal se tem. De graça. Eu acho assim, na parte odontológica, o SUS ainda não avançou da forma que... Em medicina se avançou muito. Será muito, que é porque ele não muito. vê que tem tanta importância quanto... Não, acho que tratar? vê a importância. É saúde se vê. também, mas não tô dizendo que é... Sim. Mas coloca sempre em uma Mas eu acho que o marketing de você construir um hospital é muito maior do que você construir um centro Um centro centro odontológico. odontológico cirúrgico. né? Eu acho que talvez seja isso. E tiramos, por exemplo, pela folha de profissionais. Se a gente for ver no OSPAN, quantos médicos tem no OSPAN? Centenas. Processo, Quantos cirurgiões bucomaxilos tem? Rapaz, eu acho que... Aqui só tem Vinícius. Não, mas no OSPAN, No não. OSPAN. No OSPAN tem, inclusive um dava plantão, mas eu acho que é só ele mesmo. Acho que se tiver, não tem Entendesse? muito, não. Então, a gente já vê essa disparidade, né? E me diz uma coisa, as mãozinhas estão bem tranquilas, mas quantas mordidas tu leva por semana? Hoje, ó. Pronto. Hoje eu fiz Ainda tem essa e tu é mordida? mordida, batida, puxão de cabelo, cuspe. É por amor, tem que ser por amor, né? E, de fato, eu realizo por amor. Veja, por semana...
Depende. Cara, Depende não da sabia, semana. velho. Isso pra mim é curioso. Ó, aqui foi uma agressão hoje. De vez em quando a gente vê no... De um paciente Poxa autista nível vida. 3 de suporte. Mas que me ama. Eu sei que ele me ama. Ele olha pra mim, Vitor, ele faz assim. Sabe o que é isso? Tá Me paquerando. Tá paquerando. É. Só que, por exemplo, ele sabia que eu ia colocá-lo em uma estabilização protetora. Aí, quando eu ia chegando perto dele, ele puxou meu cabelo. Se você for olhar nas câmeras, você vai ver. Né? Mas é a minha realidade. E eu amo o que eu faço. Mas me diz uma coisa, existe alguma coisa nova que está vindo assim para esse tipo de atendimento, alguma tendência? O que é que tem de mais novo assim, né, nessa área? Eu acho que a sedação foi um grande boom, né? Sim. E deve ter facilitado muito. Né? Uhum. Porque você agora pode fazer o tratamento em pacientes que talvez sem a sedação você jamais conseguiria. A não Sim. ser que você quase uma Maria da Penha, né? Levava uma pisa lá. Aí ela tem que andar com aquela medida protetiva, né? Mas o que é que tem de novo assim nessa área? Toninho, eu tenho uma tristeza em relação à odontologia. Por exemplo, quando a gente vai para o maior congresso de odontologia internacional, é aqui em São Paulo, todos os anos, em janeiro. Sabe o que se tem em relação a paciente clínico geral, pacientes com deficiência? Deve ser muito pouco. Quase nada. Sabe o que tem de Igual que harmonização? implante. Harmonização facial. Né? Harmonização orofacial. Né? Então, assim, se eu te disser que esse é um tratamento vanguardista, vou estar mentindo. Mas hoje a gente trabalha muito em relação, assim, entendendo que os pacientes... Estamos entrando no mérito autista, né? Mas tem outros pacientes com sindrômicos, né? Com outros acometimentos do neurodesenvolvimento, que tem alguma demanda e tem alguma sensibilidade sensorial, tátil. Então, hoje a gente está modernizando muitas coisas. Por exemplo, existem canetas que já não são tão barulhentas, né? Existem máquinas manipuladoras de materiais que não são tão barulhentas, que antes eram muito barulhentas. Então, eu posso te dizer Esse barulhozinho causou muito trauma, né? Fóbico, né? Fóbico. A maioria das pessoas que tem trauma de dentista relatam sobre a respiração do dentista e sobre o barulho do motor, né? Eu tenho pacientes fóbicos que relatam como o dentista respirava. É forte. Né? Forte. É complicado, porque isso talvez cause um trauma até de você cuidar da sua saúde bucal, assim, por um período muito longo. Pelo porque, resto da vida. às vezes o cara prefere extrair um dente com o Zezinho da barbearia do que ir pro dentista. Sabia que tem uma pesquisa que compara a ida ao dentista com a ida ao urologista e ao ginecologista? Não. Pois é. São quase os mesmos números. Os pacientes têm vergonha de ir ao urologista, os homens. Né? Então, a gente vê aí índices altíssimos de câncer de próstata, né? Que poderiam ter sido identificados se tivessem vindo em uma escala de pouco tempo. Ginecologista, o mesmo problema. Eu acredito que as mulheres ainda são um pouquinho mais cuidadosas do que os homens. Não, muito mais. E ao dentista a gente sofre isso. Tem um estudo que fala sobre isso, né? A ida ao dentista. Então, os pacientes, eles têm vergonha de abrir a cavidade oral para outra pessoa e... abrir sua intimidade ali, né? Eles se sentem... É uma invasão, né? A questão tátil. Em um paciente normo-reativo, como um paciente também que tem alguma... Às vezes o cara não tem aquela higiene divergência. muito boa, Sim. vai a primeira vez, aí fica com vergonha de achar que o dentista vai julgar o cara Sim. pela higiene e tudo mais. Eu acho que deve ter isso também, Tem né? muito, né? Tem até um vídeo engraçado que saiu esses dias na internet, que é como o paciente pensa que o dentista está julgando. Aí o paciente julgando, e o dentista lá, cantando. Né? E o cara ele tá achando aqui que meu terceiro molar aqui tá meio castigado. Agora, falando também nessa questão do atendimento, o que a minha percepção Sim. em relação a pacientes autistas, existe uma sobrecarga materna muito grande. Sim. O que eu vejo. E muitas mães, obviamente, deixam de trabalhar, né, para que aquele menino normalmente tem que ter cuidados 24 horas. No teu consultório, você tem essa mesma percepção ou você acha que também a figura paterna ela está indo mais, está sendo mais presente ou não? Esse ônus está sendo dividido, né? Esse ônus está sendo dividido, que é muito difícil, bicho. Às vezes tem muito paciente, eu já peguei muita mãe com crise de ansiedade. Sim. E às vezes existe até uma culpa, porque às vezes a mãe queria fugir dali naquele momento. E porque quem cuida de quem cuida? Não tem. Toninho, não é uma percepção, não é empirismo, são dados. Dados que existem. E eu tenho os meus dados, eu faço essa pesquisa.
De 100 pacientes autistas que eu recebo, 97 vão somente com a mãe. É forte, não é? É muito. Aquele ditado, mãe é quem cuida, isso é verdade, né? Tenho pouquíssimos pais indo ao consultório. E eu não vou lá adentrar somente no mérito do paciente com transtorno do espectro autista. Pacientes típicos. A sobrecarga é materna. São raros os pais que vão ao consultório. A maioria das vezes são mães, algum cuidador. Eu tenho uma família que é bem linda essa história. Eles são 2 avós e eles cuidam de uma criancinha. Essa criança é autista nível 3 de suporte, tem microcefalia e tem uma doença rara que ainda não é identificada, né? Que tem essa questão também hoje em dia das doenças raras. Lá em Recife nós temos o Raros, que é um centro especializado, né, em doenças raras. E esse paciente, a mãe, quando ele nasceu e quando ela percebeu que ele tinha deficiência, ela entrou num processo de luto muito grande. E ficou assim, teve depressão pós-parto. E o pai foi embora. Essa criancinha é criada pelos avós, os 2 idosos. Então, esse é um dos exemplos que eu te digo. Muito forte. Então, a sobrecarga é materna, o ônus é materno. Em sua totalidade, não, mas quase em sua totalidade. O homem, ele é mais insensível com relação a essa questão da... Pelo menos é o que dar-se a ver, dar-se a perceber, essa falta de sensibilidade do homem com relação ao trato com as pessoas atípicas, né? Então, assim, por isso que esses dados aí são Gritantes. tão latentes, né? O dever de cuidado, a mãe, o amor incondicional. É muito forte. Isso não quer dizer que o homem não tenha, que eu amo minha filha de forma incondicionalmente, mas, como diz o ditado popular, mãe é mãe. Mãe é mãe. O filho é da mãe, né? O filho é da mãe. Mas é uma situação, bem difícil. Agora sim, tu já tem uma vida extremamente atribulada, né? Atendimento consultório, atende todo dia, né? Acho que de segunda a sábado. Ainda mexe com café e ainda é, assim, extremamente envolvida na parte dos cultural. Careta, né? Dos caretas lá em Triunfo. Mas não é só isso. Acho que Pandora tá em tudo lá, né? Bater uma lata de algum evento cultural, tá lá. Eu gosto. O que é que te faz bem, assim? Você gosta da cidade, é um hobby? Porque, assim, tu mesmo que fabrica, né? Junto com Rocha, aquela roupa. Dá um trabalho e dá... Rocha é meu mestre, né? É um dos meus mestres. Rocha é um primo meu. Acho que você conhece Rochael. Rocha. Enfim, extremamente... Mas, assim, eu acho que você mesmo que confecciona, né? Onde é que tu arruma tempo pra essas coisas? Foi uma pergunta que Vitor presenciou, o Vitor, nosso filmmaker aqui. Todos os anos ele está comigo lá em Triunfo. Madrugada, à noite. Não tem o hiperfoco que você falou. Pronto, eu tenho um hiperfoco em trabalho manual. Então, eu gosto de trabalhos manuais, coisas pequenas, a questão da costura, né? Então, em época carnavalesca, por exemplo, entrando na parte dos caretas, é o ano todo que a gente fica pensando, matutando. Explica pro pessoal que a gente internacional. Nós somos tops of mind, né? Explica o que é o careta. O careta é uma... Vitor, providencia aí uma imagem do careta. Não é careta entende. feia, não. Quem é careta nós tem. Ele entende. Né? Mostra um careta aí pra galera, pra eles entenderem o que é o careta aqui do Pernambuco. Principalmente lá do Triunfo, que a Pandora quem faz o... Tem imagem, inclusive, dela. Então pronto, a gente vai botar pronto. A imagem que vai aparecer aqui é Pandora vestida de careta. Pronto. Não é? Veja só. O careta é uma figura do maior brincante de Triunfo, né? Um folguedo é uma brincadeira. A priori, quando a gente vai para a etiologia da brincadeira, foi uma brincadeira de reisado. Então, um ser que... Tem pessoas que dizem que é o Mateus do reisado, outros dizem que era um senhor chamado Mateus. Ele estava participando de uma brincadeira, só que ele estava embriagado. E as pessoas daquela apresentação do reisado disseram, olha, você não vai... brincar com a gente hoje, não. Você não vai participar da festança, não. A festa de Reis é no dia 6 de janeiro, né? Que é logo depois do mês de dezembro, né? Da festa do Natal. E esse senhor, ou o Mateus do Reisado, ou o senhor com o nome Mateus, ficou extremamente chateado. Então, ele se embriagou mais ainda, pegou sua roupa suja, cobriu a cara, pegou um chicote que estalava assim, batia em cavalos, né? E começou a assustar as pessoas, né? E tentou entrar em alguns locais, as pessoas não receberam ele. E aí,
com o passar dos anos, as pessoas foram, oxe, vamos brincar disso? E começaram a se mascarar, começaram a modernizar a brincadeira, né? E hoje chama-se caretas. Há outros caretas, há os tabaqueiros de Afogados da Engazeira, em Salgueiro também tem. Princesa também, acho que tem alguma coisa muito parecida. Só que assim, os caretas ficou muito forte. Os bacamartes qual a época? É São João. São João, bacamarteiro. Calma que eu já tô lá. Sou precoce. Mas o bacamarteiros tem várias cidades, né? Agora eu tô falando, os tabaqueiros é como se fosse um careta com menos glamour. Aí tem na cidade de Afogados da Engazeira, Salgueiro, salvo engano. O careta forte mesmo, assim, essa figura colorida, bonita, é de Triunfo. Agora tu já sabe tem quanto tempo? Muitos anos. Mas agora o negócio ficou... Profissionalizou. Porque todo ano, meu amigo, é uma... Mega produção. Uma mega produção. É coisa de cinema mesmo. Acho que Pandora toda vez sai entrevistada. É mais famosa aqui que nós tudinho junto, meu filho. Só nada. E após? Sou apenas um rapaz latino-americano, né? Eu tenho uma pergunta. A litose, vulgo Sim. boca podre. Não é não. O que é que causa a litose? Muitos dizem, que eu não comi, meu Sim. estômago tá vazio. Aí eu já li alguma coisa que não tem relação com isso, e sim relação com a saúde e a higienização bucal. E aí, desmistifique isso aí. O que é mito, o que é verdade, ou tudo é verdade, ou tudo é mentira? Conta aí pra nós aí. Vitor, veja só, a halitose é o mau cheiro bucal, né? Que vem da cavidade oral. Hoje sabemos, por exemplo, se você tiver uma dieta cetônica, um paciente que come muita proteína vai ter halitose, né? Então, tem sim o fator estomacal, mas atribui-se sim a falta de higiene oral ou uma deficiência na higienização oral. Então, paciente que não tem o hábito de escovar a língua, paciente que não faz uso do fio dental, paciente que tem um alto índice de cárie dentário, paciente que tem gengivite, paciente que tem periodontite. Gengivite é a inflamação da gengiva. Vai ter um mau cheiro, né? Então, hoje tem-se tratamentos, inclusive com laser. Né, tratamento de halitose. Mas há sim que investigar, por exemplo, pacientes que têm refluxo, pacientes que têm distúrbios gastroesofágicos, pacientes que têm H. pylori, né? Tem que se investigar, né? Então, se eu te disser que é uma das patologias mais difíceis de sanar, a halitose, você acredita? Você está dizendo? Pois Então acredito. vou acreditar. Acredito que é verdade. E, por exemplo, né, no paciente, e aí voltando para a questão do autista, o que tem alguma coisa, porque assim, é muito difícil, às vezes, dependendo do grau do autismo dele, das mães higienizarem essa... Não é grau não, viu? Ela vai brigar com você. É nível. Nível. É de um nível mais nível. elevado. Existe alguma coisa, aquele bochechinho com flu, ele não vai fazer bochecho, né? Mas assim... Mas depende do se nível, pode né? fazer? Até melhorar a alimentação, alguma coisa? Sim. Não ter alguma coisa tão com açúcar? O que é que dá pra fazer, assim? Toninho, existem os níveis de suporte, né? Eu acho que quando a gente se apega muito a palavras, a gente perde a luta de outras coisas. Então, entende-se, né? Por exemplo, quando você fala grau, entende-se o que a gente tá querendo falar. Concordo né? com você, Pandora. Mas, vê só. As mães atípicas, Sim. elas levantam muito essa bandeira. Quando você utiliza o vocábulo de forma Equivocada. Exato. Parece não, dói. Dói para elas. Porque essa questão do autismo, do reconhecimento, inclusive ontem foi Dia Mundial o Dia de Mundial Conscientização. de Conscientização do Autismo, para a mãe, que são 97% aí do seu número, que está ali naquele... Existe uma dor. Sim. É como se fosse uma falta de respeito, é como se você não entendesse aquilo que acontece. E eu tô falando isso porque... Por você atender essa demanda, né? Também, mas tomando as dores da minha própria esposa. Não que a gente tenha uma pessoa... Mas como ela entende do negócio, toda vida que eu me expresso de forma equivocada, eu levo um puxão de orelha. Sim. Eu acho que de tanto levar, eu tô começando a E é uma- entender. Pronto, ontem foi o dia de conscientização e isso faz parte da conscientização. Exato. Mas, por exemplo, você aprende aqui, ele aprende aqui, eu aprendo aqui e a gente tá aqui para isso, né? E o que você acabou de falar é o que eu defendo também. Não é... O vocábulo, ele é importante. Sim. Mas eu acho que mais importante do que o vocábulo são É a as luta ações. e as ações.
Exatamente, são as ações. É o porquê estar e o porquê ser. E quando a gente diz, ó, estamos aqui, inclusive, quando o Toninho deu a sugestão que a gente viu, que eu vi lá, disse, caramba, que massa. A gente adiou isso aqui, umas 4 vezes a gente adiou o podcast. Foi. Coincidentemente, um dia após o dia de conscientização do autismo, a gente tem uma pessoa que lida com autistas e que, de uma forma linda, exemplar, assim, que não tem palavras, merece palmas, Toninho, palmas. Ela não tá com Ela diadema. não vai escutar. Poxa, Ela não tô tá sem meu com diadema. Mas as palmas são bonitas. Aqui é um auditório todo. aí. né? Ih, então você está de parabéns. Obrigada. E principalmente pelo seu dizer. O que foi que ela disse aí agora? Tu decorou? Do quê? Decorou não, repete. Até eu já esqueci, eu falei. Todo Mas mundo em tem relação, TDAH aqui, pô. mas assim, às vezes a gente se apega muito a palavras, né? E mais importante do que as palavras, que não são tão ofensivas quando a gente se tratando da palavra que foi dita, mais importante que as palavras são as ações, o trabalho que a gente faz, Exato. né? Vindo para a pergunta em si. Existem os níveis de suporte. Hoje, considerando nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 adentra em alguns aspectos. Por exemplo, os pacientes que eram superdotados, a síndrome de Asperger ou Asperger, né? Hoje se adentra no nível 1 de suporte, né? Então, tem-se a mistificação de que o paciente autista é aquele paciente extremamente inteligente, que é o que a mídia vende, né? The good doctor é o quê? Um autista extremamente inteligente, um médico. Dr. House é o quê? Um médico autista bruto e Doido. super inteligente, né? É o que a mídia vende, mas a realidade é bem diferente, né? Nós temos pacientes que não têm condições de ir para a escola. As mães não têm suporte e não têm uma política pública eficaz para que essa criança seja educada e tenha uma orientação educacional escolar. Vou né? até brincar, é pública e privada. Que E até pública- os planos, Sim, eles querem limitar a Sim. questão da terapia aba, limita Sim. número de atendimento, eles têm que entrar na justiça, uma briga briga. medonha para É poder triste. conseguir um tratamento digno para aquela pessoa É ter ali triste. o seu nível de socialização elevado, o que tenha uma vida normal. E autismo não tem cara, né? Eu tenho pacientes que você vai olhar para ele, você não vai dizer que esse paciente tem nenhum tipo de acometimento, seja neurodivergente ou de outro aspecto em si, um sindrômico, né? Então, dentre os níveis que são considerados com uma demanda de mais complexidade é o nível 3 e o nível 2 de suporte. Na maioria das vezes, esses pacientes, Toninho, eles têm sensibilidade e seletividade alimentar, né? Então, é um paciente que, por exemplo, eu tenho um paciente que só sobrevivia de chicabom. Era o que comia. Tá, vai quebrar o pai. É chicabom. E aí você vai dizer, mamãe, por que você deu chicabom? Porque Ele ele teve só- acesso a chicabom, Gostou. pronto. E a mãe desesperada, os pais desesperados, deixaram assim, até em um momento de revolta, o filho com fome. E aí, tu vai deixar teu filho com fome? É. E a gente vai dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Um pai disse, tira o chicabom. E aí a gente vai para um tratamento transdisciplinar, né? Ou multidisciplinar. Que aí eu preciso tratar em conjunto com a fonoaudióloga, eu preciso estar com a terapeuta ocupacional, eu preciso estar do lado de um otorrinolaringologista, né? Para atender uma série de um gastro. Vê? Para que eu consiga sanar um problema que não vai ser imediato, talvez vai ser questão de anos. Tem pacientes que só se alimentam de batata frita. Na maioria das vezes tende para coisas ruins. Não tem um paciente que se alimenta Com somente brócolis. de brócolis. Né? Cadê o brócolis, meu filho? Então, por exemplo, ele está se alimentando Um peixe De- cozido? de Uma algo sopa? rico em açúcar. E aí eu volto lá para o que é a doença cárie, que é uma doença biofilme, sacarose, açúcar dependente. Para a cárie se desenvolver, ela tem que estar em um ambiente o quê? Um Doce. ambiente Docinho. que seja rico Doce, em açúcar doce, e que feito tenha uma mel. higienização deficiente. E aí, um paciente que se automutila, um paciente que a mãe não consegue ter acesso à cavidade oral dele. Aí a gente tem que estudar, fazer uma estratégia de como esse paciente vai ser conduzido. E aí eu tenho que ter contato com a terapeuta ocupacional, com a fono. E todo paciente tem acesso a essas terapias? E aí a gente vai lá para trás, para o paciente que necessita fazer extrações, como relatei. Já fiz sedação, já fiz 32 extrações em um paciente sindrômico. Cara,
Eu li recentemente, eu só leio besteira, né? Foi a morte de um chinesinho aí. Eita, vou ser cancelado. Nada não, deixa. Ele tem problemas com a China. Rapaz, China é top, bicho. Eu sei, cara, mas os cabas são muito... Teus produtos da Os cabas China, são muito... bicho. Os cabas são muito, assim, meio coisados, bicho. Porque, deixa eu te explicar, o cara quis fazer um implante. O cara implantou, tirou e implantou os dentes da boca, tudo. Sim. E o que é que aconteceu? Foi... A óbito. Foi. Por que isso? Eu não acompanhei esse caso, eu teria que adentrar. Possivelmente deve ter tido uma infecção generalizada. Ah, olha aí. É, não Possivelmente, foi uma coisa né? muito Mas É é uma- possível isso ser bem sucedido? O cara implantar 32 dentes Não. Quantos dentes tem na boca? 32, Aí, eu né? acertei, ó. né? Veja só, eu tenho que estudar o caso, eu não conheci. Pô, não, hoje, se implantar-se 32 dentes é uma coisa utópica, não existe isso. Até porque existe o tratamento de protocolos dentários, que é, por exemplo, a prótese total sobre implantes. Essa prótese, pela física, ela não precisa de 32 ou 18 ou 16 implantes. Com 4 dentes, ela tem pilares suficientes. É como se fosse uma casa. Uma casa que precisa de colunas. A gente bota, por exemplo, a gente tem uma casa de 30 metros. A gente bota 30 colunas? Eu não sei. Não, bota nada. Fale com seu engenheiro. Não fala. Claro que não, mas como é que tu passa na tua casa? Não tem, se fosse assim, não tinha vão, não. Então, assim, faz-se um estudo, é física Quer pura. dizer, sou engenheiro. Meu negócio não é exato. Assim. É física pura. Voltando, não é minha área, mas eu tenho entendimento sobre implante, né? Então, eu tenho que ver sobre esse caso. Se foram 32 implantes, eu não conheço um caso, não conheço. O cara arrancou Tem que implantar tudo, com botou madeira. tudo. É. Meu irmão, na China. É assim, ele foi avisado, né? O hospital assinou o termo lá, infelizmente, e o cara não aguentou, né? Ou seja, Pampam, mas agora falando uma coisa mais tranquila, assim. A odontopediatria não vai só para pacientes Especiais, especiais, né? né? Com deficiência. Isso, é a rotina, né, do seu Sim. dia a dia. Qual é o primeiro momento que uma criança deve ir ao Boa. dentista? boa. Na até que barriga tô da curioso. mamãe. Já? Pré-natal odontológico. Voltando, lembra o que eu te disse? Pacientes, gestantes, que têm Sim. partos prematuros, Olha aí, que massa. né? Pré-eclâmpsia, pacientes com baixo peso nutricional, bebezinho, né? Tudo está interligado à Verdade. saúde oral. Então, por exemplo, se a gente conseguir fazer um pré-natal odontológico eficaz, eu vou estar orientando a mãe, desde o primeiro momento, sobre a amamentação. Sabia que o odontopediatra é responsável por consultoria de mama? Claro, não todos, mas eu tenho essa parte de consultoria de mama. Botar aí no meu currículo. acredito. É, esqueci, ó. Ah, Poxa, não mandou. Mas, Mas rapaz, bota você o nome mais fácil pra eu falar. Você tem um grupo de obstetras lá e você não fala isso. Poxa Parabéns. vida, rapaz. E era pra falar assim, agora bota o nome mais fácil, que esses aqui enganjam, é o trava-língua da peste. Quer treinar a oratória? Manda as palavras da odontologia que a gente treina aqui a língua. Então, por exemplo, a parte de consultoria de mama. Hoje nós temos crianças e mães que sofrem muito com a questão da amamentação. A maioria, quase 70% das mães que deixam de amamentar as crianças é por dor. E essa dor muitas vezes está interligada por um fator. O frênulo lingual, a posição do frênulo lingual da criança. Explica o que é isso. Frênulo lingual, o freio lingual, a linguinha presa. Né? Então, por Ela exemplo... tem esse negócio aqui, ó. É, exatamente, presinho. né? Então, que é uma conversa para muitas delongas em relação a políticas públicas. Toda maternidade, todo hospital deveria ter um odontopediatra, um fonoaudiólogo para os partos. Para quê? Para fazer a análise e fazer o teste da linguinha, que é lei. Botar a lei, que eu não sei decorada, mas é lei, entendeu? Toda maternidade deveria ter. Deveria não, deve ter profissional para realizar o teste de linguinha. Existe? Não. E aí... Tu sabe assim mais ou menos a incidência Existe algum estudo assim? Tem muitos estudos. No geral, assim, Muitos não precisa ser um estudos. número certo, não. É muito frequente? Muito frequente. Muito frequente. Não vou saber te dizer assim números exatos, mas que é muito frequente. Então, a gente sabe que a maioria das mães que não conseguem ter um... Lei 13.002 de 2014. Torna obrigatório o teste da 11 língua anos em já. recém-nascido em É. hospitais e maternidades do Soubesse- Brasil. Não é forte. Rapaz, meus meninos acho que não fizeram isso, não. Eu acho Mas, que a Helena fez. Salvo A engano, Helena seus fez. filhos fizeram. Salvo engano, eles fizeram.
Salvo. Helena fez. Quando faz Acho teste que da fez. orelhinha, faz o fez, teste da fez, linguinha, fez, na maioria fez, das fez. vezes, Porque né? vai passar a mão... Como é esse teste? Tem que passar a mão no... Não, a gente tem que abrir a cavidade oral, né? Tem algumas manobras que a gente consegue visualizar. Quando o frênulo está alterado, é visível a olho nu, né? Na maioria das vezes a criança tem a língua em formato de coração, a criança não consegue colocar a língua no palato, no céu da boca, né? Não consegue. Então, a criança também não consegue externalizar a língua, ter uma protrusão lingual, que é aquela linguinha mais para fora, né? E a mãe sofre. Por quê? Porque a criança não está fazendo os movimentos adequados na hora da amamentação. Ela não está abocanhando o peito da forma adequada, a língua não está fazendo o movimento de sucção. Tem outro fator também, que é a confusão de bico. O que é a confusão de bico? Amamentar e dar mamadeira. E aí, no pré-natal odontológico, a gente tenta o máximo possível. É um assunto polêmico, a chupeta e a mamadeira. Mas assim, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que mostrar o que é danoso, o que é nocivo. É danoso? Danoso, nocivo. A né? chupeta? A chupeta. Né? A chupeta é um artifício E emocional. essas chupetas... Ortodôntica. Não existe. Não existe? Não. Curta e grossa. Não existe. Tramontina. Não existe. Chupeta é ruim. Certo? Só que tem um fator. E aí, eu vou dizer que a chupeta é ruim para uma mãe que não dorme? Para uma mãe que não amamenta? Ah, pronto. Eu acho que esse é o papel do profissional da saúde. Você não julgar e entender... Sim. Obviamente, assim, não sendo uma Sim. coisa extremamente nociva, Sim. né? Isso aí as E pessoas de aí bom a gente senso tenta entendem. orientar, por exemplo, até que ponto essa chupeta vai ser nociva, até quantos anos, Cara, né? Então, a gente tem que ter o bom senso, trabalhar com bom senso. Mas eu não posso ser omissa, né? Eu não posso ser omissa, eu não posso ser um profissional de saúde omissa e dizer, poxa, a chupeta, deixa lá a chupeta que os dentes dele vão ficar lindos, ele vai ter uma respiração muito boa, ele não vai ter nenhuma alteração fonética, estomacal, nada. Pode colocar. É lindo. Eu não vou fazer isso. Eu vou ser omissa. Então, eu tenho que mostrar que a chupeta é danosa. A criança vai ter uma série de distúrbios fonéticos, musculares. Hoje, nós temos crianças, por exemplo, a maioria das crianças asmáticas são crianças que fizeram uso de bico. Crianças que têm doenças do trato respiratório são crianças que fizeram uso de bico. Né? Então, assim, tem que ser falado isto. Em relação ao frênulozinho, sempre é cirúrgico quando tá preso? Né? Tem os graus, né? Então, por exemplo, no teste da linguinha, tem uma numeração. Há vários testes de linguinhas, né? Mas tem um que é preconizado por uma fonoaudióloga que se especializou na área e foi que aqui adentrou na lei, né? Então, a gente segue esse protocolo. E lá tem uma numeração, por exemplo, de 0 a 25. Então, a gente... quanto mais próximo ao 0, melhor. Quanto mais próximo ao 25, se encadeia para a questão cirúrgica. Normalmente, assim, são muito novinhos. Quando ou tu pega, às vezes, com a língua presa já mais... Pego. Veja só, quando faz o teste da linguinha e a gente vê que o caso será cirúrgico, a gente tenta realizar o quanto antes. Então, eu tento... Como é que é o procedimento? Veja só, eu preconizo que o paciente esteja com as vacinas, com as primeiras vacinas, desde que a mãe não esteja sofrendo. Se a mãe estiver sofrendo, por exemplo, o mamilo danificado que acontece, o mamilo fissurado e entra o laser, né? Rapaz, esse... E entre o laser. Então, se a amamentação estiver causando danos psicológicos e físicos à mãe, a gente tenta fazer o mais rápido possível. Cara, isso é interessante. Entre as 2 semanas, né? Mas, por exemplo, se a mãe estiver conseguindo lidar com a amamentação, a gente adia um pouquinho até as primeiras vacinas. Depois das primeiras vacinas, tendo glicemia em jejum em bebê. Glicemia, hemograma completo, coagulograma, ok? Cirurgia. Agora eu tô curioso. Ambulatorial? Ambulatorial. Tudo tranquilo? Ambulatorial, tudo sob anestesia, porque convido-lhes a beliscar a língua. Belisquem a língua. De vez em quando eu morro da bicha. Rapaz, dói. Dói. Tu é doido. Pegue a acaba unha, no céu e volta. belisque o seu frênulo. Eu não. Faça assim, ó. Deus me Belisque. livre. Dói. Dói. Imagina pegar uma tesoura, um bisturi. Tu é doido. Não, minha filha, tá bom. Para com isso Não, aí. Nada de sessão de tortura. Existe bem próximo a gente, mais do que a gente imagina. Profissionais que realizam a famosa cirurgia como se fosse um piquezinho. É que não é dele, né? A língua não é dele, o órgão não é Então, é dele. uma cirurgia que a gente tem que realizar sob anestesia, né? Então, tem que ter um estudo, tem que calcular a dose, tudo, para que seja feita da melhor maneira possível e com a melhor técnica possível. Agora vamos assim. Você falou que
a melhor idade para a criança de fato ir começa pelos cuidados maternos, mas depois que ela nasce, que ela cria os dentinhos, qual é a idade recomendada para nós levarmos a criança para o consultório? Antes do nascimento dos primeiros dentes. Para quê? Até em relação à própria língua, para a gente ver se tem alguma alteração do sistema estomatognático, né? Então, preconizamos antes do nascimento dos primeiros dentes, depois do nascimento dos primeiros dentes, nos primeiros momentos a gente acompanhar bimensalmente, de 4 em 4 meses, né? Então, assim, no nascimento dos primeiros dentes, a gente tem que ter esse acompanhamento. Esse caba velho, eu vou levar minha menina com urgência, que faz Agora, 2 anos que ela não vai. Tá Uma vendo? dúvida. Quando você começa a colocar o menino na escola e tudo mais, a gente se deparou nos pedidos, né, de materiais, uma pasta de dente para a criança fazer a higienização. Só que inicialmente pediram sem flúor. Por quê? Por quê? Veja, quando a gente... Hoje, os estudos mostram, até porque a gente está falando da realidade Brasil, hoje os estudos mostram que a única coisa que a gente pode fazer em relação à prevenção de cárie para crianças é a utilização de flúor na devida quantidade, né? Então, por exemplo, a gente preconiza, a Sociedade Brasileira de Odontopediatria preconiza creme dental fluoretado na sua devida quantidade, que é 1.100 ppm de flúor, a partir do nascimento do primeiro dente. Mas assim, ninguém consegue calcular 1.200 ppm de Vai estar flúor. na pasta. Não, eu sei, mas para botar na... Pronto, acho que foi você mesmo que falou. É um pinguinho. Pinguinho de arroz. Pronto, era justamente Um isso. grãozinho Porque de o cara arroz. não vai calcular quanto é que vai botar lá. E quantas vezes? Pronto. Preconizamos que essa escovação seja fluoretada pelo menos 2 vezes ao dia. Quando as escolas pedem ou quando o dentista sugere que exista um creme dental sem flúor para levar à escola, é em relação ao paciente que ainda não tem capacidade de cuspir, né? Então, por exemplo, uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, para que ela não faça uma ingestão alta de flúor, preconiza-se que ela não leve para a escola ou em algum lugar que ela não esteja 100% supervisionada. Mas no caso, em casa, se tiver com supervisão... Aí tem que fazer as duas. Creme dental fluoretado. Ah, então eu vou comprar, pô. Uhum. Eu não sabia, tá vendo? É o único Não, em fator casa a gente anticárie que a gente usava- pode fazer. Opa! Oxe, tu? Tá vivo? Breno era aqui, Pandora tá com raiva do Peraí, microfone. deixa eu Deu tentar cada ajeitar. tapa nesse microfone aqui, meu amigo. Fica aí. Opa, pronto. Meus pés aqui. Ajeita. Então, se nós tivermos uma supervisão eficaz em casa, creme dental fluoretado. Então eu vou comprar. Vitor, veja só, o Brasil, a gente não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não podemos comparar Nosso Senhor com João Buxudo, né? Então, como eu vou me basear em um estudo que é feito nos Estados Unidos com a realidade brasileira, um país subdesenvolvido? Não tem como eu comparar a realidade. Nos Estados Unidos, eu tenho açúcar fluoretado, eu tenho água... Açúcar fluoretado. Açúcar. O açúcar de tomar um café Fala-me, é Cristo. com flúor. Nós temos chicletes com flúor nos Estados Unidos. Quando vocês viajarem, podem olhar. Calma, velho. Melatonina. Você chupa uma balinha, parece que tá comendo um fine. Um exemplo, centro. Aquele polivitamínico. Polivitamínico. É uma balinha, pô. Não é mais com os cachetes como a gente tá meu amigo. acostumado, não. O negócio lá é... É outro nível. E eu tava até pensando, rapaz, esse negócio é tão bom, será que eu não vou carear os dentes de tanto comer isso aqui? Veja se não tem flúor. Porque nos Estados Unidos existe isso. Mas eu acho que deve ter, que... Mas enfim. tem, assim, isso existe algum princípio. O açúcar, como ele corta, como diria o Matuto, né, quando tá tomando antibiótico, corta o efeito do açúcar na cárie, ele já ter flúor. Veja. É difícil, né, de É você fazer Mas, por exemplo, o Trident é um chiclete sem açúcar, né? Então, por exemplo, a sacarose, sabemos que ela é mais danosa. Você tá aí nessa área de diabetes, você sabe bem. Mas nós temos o xilitol, né? Dentre outros, né? Que são menos nocivos. Mas açúcar é açúcar, né? Só que eu vou comparar os Estados Unidos com o Brasil? Não vou. Nos Estados Unidos, os pacientes lavam a boca, higienizam a boca com água fluoretada. Aí eu venho no Brasil, que as pessoas se alimentam de mucilon. As crianças, né? Com alto índice de açúcar. Um índice de açúcar altíssimo. Pacientes da zona rural, a maioria das vezes, qual é o alimento? Leite camponesa. Leite camponesa rico em açúcar, né? Criancinha, bebezinha comendo biscoito maisena. Bolinho, suquinho de caixinha. E aí?
Eu vou comparar a realidade do Brasil com os Estados Unidos. Nós temos água fluoretada. No Brasil, no sul, tem água fluoretada. Então, eu não vou comparar a nossa realidade com a realidade. Que o tratamento tinha água fluoretada. Eu já Aonde? tinha visto, assim, mas assim, aqui é suquinho da Compesa, né? Aí é difícil. Tem hora que ali a água da Compesa vem, aquela bicha parece o barro, assim, Então, daquela chuva que o que a bate. gente pode fazer por nossas crianças? Rezar. Rezar, higienizar, passar fio dental e creme dental fluoretado. É o que você pode fazer de prevenção da doença cárie. A primeiro momento. Depois levar ao dentista. Então, você já faz essa... E qual é a rotina, assim? A cada 6 meses, a cada ano? Nesse primeiro momento, até 2, 3 anos de idade. Vou dividir assim, pré-escolar e depois escolar. 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Se for um paciente que não tem um alto índice de cárie, 4 em 4 meses, né? Se for um paciente que teve um histórico de cárie elevado, por exemplo, 50% dos dentes cariados, paciente que eu tenho que ver quase mensalmente, né? Então, assim, varia, né, de paciente para paciente. E a gente olha o paciente de maneira individual. Então, de acordo com a necessidade do paciente. Mas a gente preconiza de 4 em 4 meses. 3 idas ao dentista por ano. Tu já trabalhou, assim, bem em PSF. E no interior, acho que todos nós já vimos aquela criancinha, né? Quando dava aquele sorrisinho, aqueles pontinhos, assim, pretinhos nos dentes, assim, que era muito comum. A minha sensação é que melhorou, assim, eu não vejo tanto como antigamente, mas você que estava na linha de frente mesmo dessa questão, ainda é muito comum isso? Muito comum, e aí a gente tem um fator cultural, que é a extração, né? Então, lembra quando você disse, arranca o dente? Pronto, as pessoas têm a cultura. Só que, por exemplo, Deus foi tão perfeito que ela fez a dentição decídua e a dentição permanente. Dentição decídua são os dentes de leite. Dentição permanente, os dentes de osso, como o Maturo chama, né? Então, o dente de leite, ele abre o caminho para os dentes permanentes. Se eu tenho mazelas na dentição decídua, com certeza eu vou ter mazelas na dentição permanente. E aí, Toninho, eu sinto te informar que não diminuiu, né? O problema da doença cárie é um problema que a gente pode considerar também de âmbito social, né? Quanto menor a classe social, maior o problema, né? Só que eu tenho pacientes, filhos de pessoas extremamente abastadas, que, por exemplo, eu já realizei 4 canais em uma criança de 5 anos, né? Então, faz canal em sim, criança? Faz. Por exemplo, nós temos dentes tecidos que só vão esfoliar, que só vão... O permanente só vai erupcionar, nascer, quando a criança tiver 11 anos. Eu tenho um paciente de 15 anos com dente de leite. Eu tenho um paciente de 30 anos com dente de leite. 30 anos? Sim. Não tinha o dente permanente. E aí? Esse bicho é meio devagar. Não. Corpo humano. O nosso corpo é uma máquina, né? E aí, pra gente realizar tratamentos que, infelizmente, a realidade é precária, eu só coloco a mãe em um paciente para fazer algum procedimento cirúrgico se eu tiver um exame complementar, um exame radiográfico. Porque aí eu consigo ter uma noção de como é que está a dentição permanente, a dentição decídua, se esse paciente vai ter a agenesia, que é a falta de um dente, né? Se por exemplo, se minha terapia, se minha conduta terapêutica for de extração, qual dano eu vou causar a esse paciente e o que é que eu posso fazer para minimizar os danos. Tem que ser estudado. Toninho, sua esposa faz algum parto sem ultrassom? Não. E por que o povo extrai dente sem raio-x? Agora eu fiquei na dúvida. Esse paciente aí que você falou, com 30 anos com dente de leite... Tem muitos pacientes. Não, eu sei, assim, Cara, tá arranca... pensando em dente de leite, eu tô pensando em café. Deu café com leite. Café com leite, pronto. Não, mas não é interessante não, porque inclusive eu acho que antigamente o pessoal até às vezes, mesmo que não tivesse na hora, sei lá, arrancava pra o dente normal nascer, né? Botava aquele fiozinho. Com 30 anos, se tira? Veja só. E aí eu tenho que ter um tratamento, um exame complementar ao meu lado. Por exemplo, se esse paciente for um paciente que foi acompanhado metodicamente por um cirurgião dentista, ele vai saber desde os 6 anos que ele não tem um dente permanente. Entendi. Entendeu? Por exemplo, sugiro, sempre que você for ao dentista, por exemplo, se você for fazer as consultas periódicas dos seus filhos, faça um raio-x panorâmico, né? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali. Mas expor eles a essa radiação... É uma radiação mínima. O que faz mal, o que é nocivo na radiação? Constância e frequência. Você vai estar expondo seu filho 20 vezes ao dia a um raio-x panorâmico?
Não. Já, sem comentários. Ô, Pandora, e o café? Como foi que surgiu essa plantação de café? Você que conhece. Vocês plantam café Sim. mesmo? Conta aí mais aí. Veja, é um processo familiar, né? Meu avô era produtor de café, meu pai deu continuidade e hoje minha irmã investe, né? Então, assim, minha família foi criada num berço de café, né? O Brasil foi um grande produtor de café no século passado, né? Então, assim, Caramba, a gente já tá falando isso aqui. entre 1880, o Brasil era o Triunfo era um grande maior produtor, né? exportador de café. Triunfo nós éramos, né? Nós tínhamos café que ia para o exterior, né? Então, assim, veio uma questão familiar. Meu avô tem medalhas de plantio, né? E meu pai, quando meu avô faleceu, deu continuidade. E a gente pensa, Só que depois, mas ele deu uma mudada grande no processo de... Sim. Eu acho que ele foi o pioneiro. Sim. Quem? O avô dela? É Não, porque é o seguinte, a cultura de café em Triunfo... sobre os cafés especiais. Ela sempre foi assim, muito... Não Artesanal, existia- né? Artesanal, até hoje é artesanal, mas assim, não existia um processo muito... É aquele negócio. Nascia o café, brolhava, você tirava, botava no terreiro, pegava tudo. Saía pegando tudo, café verde, café meio podre. Os brotos. Tudo, saía rapando. Os grãos das pedras. Tudo. E depois botava pra secar, depois torrava tudo, moía tudo e você passava pra frente. E sempre foi assim. Inclusive, eu, quando era moleque, na casa da minha avó, os netos é que ficava moendo o café. Ela estorrava, meu tio torrava naquela bola. Na bola de café, e depois de torrada, a gente ia pro moedor. Aí eles muito bestas, os meninos tudo cheio de coisa pra fazer, tudo doido pra gastar energia. Aí cada um a gente ficava brincando, né? Quem era o mais forte, que era pesado. Você lembra do cheiro? Lembro. Melhor no ar. Né? Cheiro bom, cheirinho bom. Só que ainda era um processo muito artesanal. Aí o pai de Pandora, acho que foi o primeiro. E como é que foi, assim? Porque foi dele mesmo, foi de Pamela, que modificou todo o processo. O café é tão agora moderno que ele tem que deitar na sombra, no alto. Terreiro suspenso, no terreiro em suspenso, bem ventilado. É um caqueado, meu amigo. Então ele tem mais luz que... Oxe, não tem mais luz que muita gente. Veja, minha irmã conheceu um rapaz chamado Eudes. Eudes tem uma cafeteria em Recife, chamada Café. E quando ela teve a oportunidade de conhecer... Ele era bancário e ela conheceu ele no banco e começaram a falar sobre Triunfo, etc e tal, e ela falou que meu pai era produtor de café, e ele, o quê? Não acredito, né? Então, assim, ele virou amigo da minha irmã e veio estudar o café de Triunfo, e viu em Triunfo um potencial de ser produtor, de se fazer a produção de cafés especiais, né? Então, ele criou uns projetos, adentrou-se, teve até uma questão assim, na época o gestor era Batista, então teve uma questão municipal muito forte em relação a orientar os pequenos produtores de café. Obrigada. De café, a fazer o melhoramento da sua colheita, da sua venda, né? E assim, levar o nome de Triunfo a um dos melhores cafés de Pernambuco do Brasil, né? Mas foi basicamente assim. A partir de Eudes conheceu o Painho foi investindo. Temos Gabriel também, do Café do Brejo, né? Gabriel, o Café do Brejo é um patamar de café já há muitos anos... Tem no Recife, é um café delicioso, bem renomado, né? Em relação a nível Brasil e exterior também. Inclusive, ele tem uma cafeteria lá em Recife e agora eles Abriu em Triunfo. Abriu em Triunfo. Já foi? Não, inclusive eu estou devendo uma visita, porque foi também tem pouco tempo, né? Convide, que eu vou. Vamos, bora, Sul da vamos. Serra. Lindíssima. É na Serra mesmo. Na frente do Pico do Papagaio, né? Então, assim, Gabriel também veio, claro, com uma demanda maior, porque ele já tem uma larga escala, né, em relação aos outros que são produtores de agricultura familiar, mas foi basicamente isso. Então, Eudes fez um projeto na época da gestão passada e até hoje dão continuidade. Aí tem a associação é forte nesse sentido, e Pai é um dos maiores produtores, né, dando continuidade ao trabalho que era do meu avô, daquela forma arcaica, né, hoje de uma forma mais refinada. O terreiro suspenso é uma forma que para o café não receber aquela temperatura do chão, né? Tem que se receber a colheita especial. O que é a colheita especial, Vitor? Por exemplo, tem o pé de café. Aí tem os vários grãos. Tem o grão verde e o grão vermelhinho. Volta lá. Tem em época de safra, você vai voltar num pé 1000 vezes. Porque você vai tirando grão por grão. O grãozinho que está pronto para ser colhido, certo? Coloca-se aquele grão em um terreiro suspenso para que ele receba a temperatura adequada. Se esse café ficar em contato com o chão, vai receber
uma temperatura exacerbada, que não é o que se quer, né? Então, aquele terreiro suspenso vai meio que qualificando o café, vai temperando o café ali. Há depois uma parte de seletividade, né, em relação aos grãos, o grão pequeno, o grão maior, e vai para a parte de torrefação, que aí já é uma ciência. Sei que o café é bom. É um café barista, é né? Os baristas são especialistas nessa área, né? A torrefação é o que dá o gosto. O café que Toninho estava falando, que é aquele café que é torrado na bola, é o café queimado, né? Que os especialistas abominam esse café, mas é o café que a gente é acostumado a tomar, aquele café forte, né? É o que a gente tem contato, né? Mas não é considerado café especial. Mulher entende de tudo, viu? E após? A enciclopédia do conhecimento aqui, nossa amiga Pândara. Vamos para as perguntas, Toninho. Você tem Vamos perguntas? embora. E tem perguntas. Tem perguntas. Falar em enciclopédia, tem uma quesita assim, que eu assisti o podcast de Madalena, e Toninho, quando me convidou para fazer uma série de março, mês das mulheres, né? Então, teve doutora Madalena, e estou aqui agora, sentadinha na cadeirinha que foi dela, que é um prestígio para mim. Eu sou apaixonada por doutora Madalena, ela foi minha fisioterapeuta, mas tem um fator que nos liga. Lá atrás, teve uma mulher chamada Úrsula Pereira Valões. Essa mulher teve alguns filhos, dentre eles Luiz Epaminondas Nogueira de Barros e José Epaminondas de Barros, que não, na época nem todos recebiam os mesmos nomes, né, no cartório. Luiz é o bisavô da doutora Madalena, José é o meu. É mesmo. Né? Então tem uma mulher lá atrás que nos interliga, né? Então, essa A sapiência história é uma toda, coisa excelente. essa sapiência toda, então, Então é de família. É de família. O ato de falar de uma forma... Eu sou bem falante, né? descontraída. Sou falante. Madalena também. A Madalena, meu amigo. Menina, teve uma hora que eu pensei que você levar uma pizza dela, vice. Doutora Madalena é braba. Amigo, serra talhada, pô. Mulher macho, sim, senhor. Minha avó dizia o seguinte: eu sou Pereira, pau que arde, flor que cheira. Érica Souza pergunta: existe uma relação entre saúde bucal e problemas como dificuldades na fala ou na respiração em crianças? Sim. Pronto, vamos lá. Vou até citar uma coisa que a gente não adentrou nesse aspecto: o bruxismo infantil, né? Que é o ato de ranger os dentes. Eu ainda tenho. Veja só. Bruxismo. Existem 2 tipos de bruxismo. Bruxismo noturno e bruxismo em vigília. É bruxismo, não é bruxo, não. Bruxismo. Bruxismo. Aqueles bruxos não, viu? Bruxismo em vigília. Ato de ranger os dentes acordados, né? Quando a gente vai investigar, sempre está interligado a algum fator neurológico. Alguma disfunção neurológica. Na maioria dos casos. Bruxismo noturno. A gente vai investigar alguns pontos. Primeiro ponto. Se esse paciente tem algum acometimento otorrinolaringológico, se esse paciente tem alguma alteração de vias aéreas superiores, se esse paciente é um paciente que é propenso a crises alérgicas com frequência, rinite, sinusites, se esse paciente é um paciente asmático, dentre outras demandas. Segundo fator, se esse paciente tem algum distúrbio gastroesofágico, se esse paciente tem refluxo, se esse paciente tem gastrite, se esse paciente tem H. pylori. Terceiro, se esse paciente é sindrômico. Pacientes com síndrome de Down, na maioria das vezes, tem bruxismo. Quarto, se esse paciente tem algum tipo de transtorno de ansiedade, TDAH, TEA, que é o transtorno de espectro autista, TOD, que hoje temos que falar do TOD também, que é o transtorno opositor desafiante. É uma realidade que está vindo, na maioria das vezes, interligada ao TDAH. Então, por exemplo, um ato que é um sintoma de alguma alteração faz uma disfunção dentária, né? Então, por exemplo, uma disfunção otorrinolaringológica, um dos sintomas é o bruxismo. Um distúrbio gastroesofágico, um dos sintomas, bruxismo. Alteração de sono, né? Bruxismo. Né? Um paciente que não respira bem, possivelmente ele não dorme bem, possivelmente ele vai ter infecções orais. Infecções orais não, infecções dos tratos respiratórios superiores. Por exemplo, um paciente que não dorme bem e que tem um adenoide. O paciente é respirador bucal. O paciente que é respirador bucal tem a boca seca. Boca seca, nossa boca não está passando pela fase de remineralização e desmineralização. O que é isso? Nossa saliva tem a capacidade de higienizar a nossa boca. Né? Um paciente que está com a boca seca o tempo todo, ele não tem qualidade nem quantidade de saliva suficiente, que a gente tem alguns fármacos interligados cardiológicos nisso, né, que deixam a boca seca. Então, por exemplo, um paciente que tem a boca seca tem xerostomia, que a gente chama.
Que diabo é isso? Xerostomia é a boca seca. É o nome científico, né? É. A boca seca. Então, por exemplo, um paciente que tem xerostomia, ele vai ter um potencial de ter cárie. Né? Então, por exemplo, problemas otorrinolaringológicos desencadeiam problemas dentários. Mas gosta de travar a língua essa mulher. Ela- Pelo ela amor de testa. Deus. Curso de oratória pode botar, viu? Ah. E pode fazer o trava-língua aqui. O otorrinolaringológico passa direitinho. Olha, de vou te novo, falar, olha, eu tô aqui nesse microfone. E vou te falar, eu quero lhe parabenizar porque sua oratória é perfeita. Perfeita. Ó, tem Bruna Moraes pergunta: como lidar com o medo ou a resistência das crianças em ir ao dentista? E quais as estratégias você recomenda para tomar ou tornar a experiência mais positiva? Victor, se nós conseguirmos fazer com que a criança tenha contato ao cirurgião dentista desde a primeira infância, a gente já consegue mudar esse cenário. Então, daí vem a importância de levar um bebê ao dentista, porque um bebê que vai ao dentista, possivelmente ele não vai ter nenhuma alteração. Vira rotina. Exatamente, alguma Se alteração. acostuma. Né? Então, por exemplo, um bebezinho que vai ao dentista de 2 em 2 meses, queremos que ele não tenha cárie. Se ele não tiver cárie, ele não vai ao dentista fazer nenhum tipo de intervenção complexa e invasiva. Né? Vai ser gostoso ir ao dentista. E eu fico felizaça quando eu recebo isso. Felizaça, que palavra, né? Mas eu fico felizaça quando eu recebo um paciente que os pais ligam para mim ou então me mandam vídeos que eles estão brincando de ser tia Pan. Né? Então, se a gente conseguir fazer que desde a primeira infância crie-se uma rotina em ir ao dentista, a gente consegue fazer com que essa criança tenha o mínimo medo possível ou então tenha a mínima resistência possível. Falando-se em pacientes atípicos e neuroatípicos, não é? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um paciente que é fóbico, que já teve alguma experiência ruim. Nós temos como fazer uma reconstrução de memória nisso, né? Então, nós temos também o fator de previsibilidade, que é, por exemplo, os pais trabalharem com as crianças, como é ir ao dentista. Hoje, a rede social trabalha nisso. Eu queria ser mais ativa nas redes sociais, mas demanda tempo, né? A gente fazer vídeo, não sei o que, etc e tal. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu posto algo. E eu tenho pais que mostram como é ir ao dentista, que mostram o que acontece no consultório. Então, o dizer, mostrar, fazer é muito forte. Dizer à criança o que vai acontecer, né? Falar, mostrar à criança o que é que está acontecendo ali no consultório e fazer. Então, o que a gente pode... Uma técnica boa, bonita e barata é experiência e prevenção, né? A prevenção é mais barata do que o tratamento. Exatamente. Concordo em gênero, grau e número. E degrau. Felipe Ribeiro pergunta: existe alguma dica prática para adaptar a escovação em casa, especialmente em crianças com hipersensibilidade oral ou resistência ao toque? Veja, hoje a odontologia anda de mãos dadas com a terapia ocupacional. A terapia ocupacional hoje faz com que a criança desenvolva habilidades de independência, né? Então, por exemplo, ele citou aí sensibilidade ao toque, salvo engano, degustativa? Hipersensibilidade ao toque. Só ao toque. Só. Pronto. Mas, por exemplo, imagina uma criança Resistência aí. que a gente não consegue tocar. Hipersensibilidade Mas oral. para eu escovar o dente. Então, a gente vai ter que fazer uma questão psicológica, terapêutica, ter uma abordagem aí com uma série de profissionais para que a gente consiga abordar. E se esse paciente não tiver acesso a isso? A gente tem que ir condicionando a criança. Como é que condiciona a criança? Devagarzinho, passo de formiguinha, né? Então, por exemplo, um paciente que tem uma hipersensibilidade à escovação, qual o tipo de escova que ele está tendo acesso? Hoje nós temos escovas macias, ultramacias, escovas resistentes, escovas duras, escovas suaves. Vamos fazendo testes. Ele tem sensibilidade ao toque, à escova, ao gosto da pasta. Vamos testar uma série de pastas? Ou seja, É tentativa teste, e erro. Teste. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Por exemplo, ele está com sensibilidade de alguém tocar ele, vamos estimulá-lo a fazer uma escovação com escova elétrica? Né? Então, assim, tentativas e erros. Você falou essa palavra, eu vou botar no meu vocabulário. Tentativas e erros. Ricardo Menezes pergunta: o que os pais devem observar no dia a dia para identificar sinais de problemas bucais em crianças que têm dificuldade de comunicação? Isso aqui É Isso forte. aqui é bom. É uma pergunta excelente. Viu? Victor, eu tenho pacientes que ele tem um limiar de dor muito alto. Eu tenho um paciente que eu posso fazer uma extração, que ele não vai fazer isso aqui, ó. Não sente dor. Não consegue expressar. Na maioria das vezes, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem paraparestesia, uma doença rara. que é isso? Vou te convidar a ler
para parestesia. É uma doença rara. Então o convite tá feito, peraí. Ih. Então, assim, essa paciente é uma paciente que tem autismo, tem uma doença rara. Victor, hoje a gente tem esses limites, né, em relação a doenças raras. Doenças raras, o nome já diz, doenças raras não é o que a gente vê diariamente. Quando eu recebo um paciente que tem uma doença rara, eu faço o quê? Anoto e pesquiso, vou estudar. Né? Porque eu não tenho como conhecer todas as doenças. A gente vai estudar. Então, tem que viver estudando. Pronto, essa paciente, ela tem um limiar de dor altíssimo. Ela é uma paciente, se você olhar para ela, você não vai ver a doença. Você não vê doença, você não vê nenhum tipo de transtorno, você não vê nenhum tipo de síndrome. Ela olha para você assim e faz, oi? Oi. Oi. Assim que ela se comunica. Ela não diz à mãe dela que tá em dor. Ela não fala nada. Se a mãe não forçar, não tiver um condicionamento, uma estabilização, no momento em que for fazer a higienização bucal, não consegue ver. Né? Leu? Estou vendo aqui, apareceu paraparesia, uma perda parcial dos movimentos das pernas, não é isso? Sim. É isso? Ah, então beleza. Então, tá certo. Pronto. Essa paciente, ao você olhar para ela, você não diz que ela não tem nenhum tipo de síndrome, mas ao andar você percebe que ela tem a marcha lenta, né? Linda, lindíssima, Vitor. Uma criança linda, moreninha, cabelinho aqui, assim, coisa mais linda do mundo, né? Limiar de dor. Não sente dor. A mãe nunca vai saber. Ela estava com abscesso, a mãe só viu quando viu. Né? Então, assim, como a gente vai conseguir realizar o tratamento dela? Tentando. Se for E para identificar, assim, cara, hálito, alguma coisa... Hálito, sim, hálito, cheiro, né? O hálito, a questão olfativa é muito forte, né? Mas, por exemplo, cárie, na maioria das vezes a cárie começa com uma mancha branca. Não é uma manchinha preta, é uma manchinha branca. Posso mostrar aqui caso a vocês, né? Então, ficar atento, atenção. Mas aí, exigir a atenção de uma mãe que já sofre bastante, né? Então, que tem pacientes que se autoflagelam, né? Vivem de forma agressiva. Então, é uma realidade difícil. Mas, assim, tentativas e erros. É tentar. Observar, manter constância de higienização, fazer com que essa criança tenha contato a profissionais especializados desde cedo. Pronto, No sistema público e privado. E hoje, vou te dizer uma coisa. Sistema público, nós não temos odontopediatra em Triunfo. Sistema público, nós não temos uma carga forte de profissionais terapêuticos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. Sistema privado em Triunfo, nós não temos terapeuta ocupacional. Por enquanto, vai ter. Por enquanto. É. Nós só temos uma fonoaudióloga atuando na rede privada. Tem uma lista de 30 pacientes, mais de 30 pacientes. Eu sou uma das pacientes que estou na lista. Porque você disse que eu tenho uma oratória boa, mas eu queria falar mais devagar. Kelly, consiga minha vaga. Entendeu? Sério? Sério, juro por Nossa Senhora. Oxê. Então, por exemplo, a maioria dos meus pacientes que possuem algum tipo de transtorno ou são pacientes sindrômicos dependem de serra talhada. Cara... Ô, Pandora, me diz uma coisa. E onde encontrar Pandora para ser atendido por você? Ah, muito fácil. Na Climela. Das melhores clínicas da região, com profissionais dedicados e referência. E qualificados. E qualificados. Veja, Toninho nem sonhava em namorar com Dani ainda, né? Falo Dani, doutora Daniela, uma amiga... Tá devendo a visita aqui, estou cobrando aí vai você. ser um espetáculo, publicamente. viu? Publicamente. A gente já tentou lhe arrastar para cá, acho que foi 5 vezes... Mas ela sempre acontece coisa, um parto. O pessoal parece que adivinha a hora. O pior que a mulher tem feito parto, viu? Tu é doido. Como todo sertanejo que vai para a capital, a gente almejava voltar para o interior para fazer a diferença, né? E nós tínhamos essa vontade de fazer a diferença. Toninho de uma forma bem assim, ativa. Então, antes dele se formar, ele dizia, Pan, vou montar uma clínica. Ele sempre disse, Pan, vou montar uma clínica, você vai comigo. Se eu vou, e eu sempre disse que vinha. Entendeu? Toninho é muito amigo do meu companheiro, de Rogério, né? Então, assim... Virou amigo dele, né? Que é meu amigo antes, o Rogério. É meu amigo antes. Pior que é mesmo, é. Então, assim, ele sempre teve isso muito forte. Então, eu em Recife, Toninho ainda se formando também, nós tínhamos essa ideia. A partir do momento que veio, assim, a ideia de fortalecer, e é que Dani se casou com
Toninho, né? Toninho se casou com Dani, então acho que ficou de uma forma mais forte esse desejo de voltar a Triunfo, de atuar em Triunfo, de sentir a necessidade de Triunfo. Triunfo recorre muito, ainda hoje, à Serra Talhada, mas com a Climelo e com outras clínicas que se abriram lá, essa demanda foi reduzida, né? Então, hoje, Triunfo tem capacidade, tem profissionais capacitadíssimos e de atender à demanda da cidade e a gente não ser tão dependente de Serra Talhada. Então, a priori, nós tínhamos esse desejo na nossa juventude e conseguimos, né? Ele, quando saiu do papel o plano, eu estava lá. Então, hoje, o seu local de atendimento primário é Triunfo. Triunfo. E Serra você não atende. Já atendi em Serra Talhada há um tempo atrás, mas hoje eu não consigo ainda estrategicamente vir para Serra Talhada, porque a minha demanda em Triunfo é grande, né? Graças a Deus. Lembrando que não é só a demanda de Triunfo. De Vem Da gente... região de Triunfo. Triunfo. Triunfo e região. Pronto. Com isso, a gente conseguiu que pessoas de Serra fossem para Sim. Triunfo. O êxodo, né? Reverter o fluxo, entendeu? O êxodo. Então, assim, hoje eu tenho uma estrutura preparada para atender pacientes que exigem a estrutura que eu tenho, né? Então, para que eu possa trazer essa estrutura, demanda tempo, investimento financeiro, né? Mas é um plano que está aí. Tá dando certo. Né? Então, assim, fico feliz, por exemplo, terça-feira passada, eu tenho uma média de pacientes que eu atendo por dia, se for procedimentos simples, né? Então, dentro daquela média, eu atendo por dia 8 pacientes. A média que eu faço um atendimento legal, bem feito, que eu tenha qualidade a oferecer, né? É uma média de 8 pacientes por dia. Terça-feira passada, 5 pacientes com deficiência, 6 pacientes que não eram de Triunfo. Só de 11 da noite, né? Não. Começo cedo, termino cedo. Muito bem. E nas redes sociais, onde encontrar a Pandra, como seguir, como conhecer o seu trabalho? Diz aí. Olhe, vim para a questão das redes sociais. Eu não sou muito atuante. Não, né? mas é atuante. Mas estou lá presente. Vez ou outra faço uma postagem, dou minha contribuição para a sociedade. É um perfil também que é particular, então eu compartilho um pouquinho minha vida, as pessoas conseguem me conhecer melhor, mas minha rede social é Instagram, Pandora Carvalho. Pandora Carvalho. Pandora, eu queria agradecer, em nome do Fala Doutor. Assim, pra mim, foi muito educativo, informativo. Eu vou levar minha filha amanhã no dentista, cara. Tem vaga lá? Tem vaga lá? Vou ter que fazer uma ligação. Tem vaga lá? Tem que perguntar. Eu conheço uma pessoa que ajeita um horário. Pronto, nem que ela muito saia bem. de 11 horas da Mas noite. eu tô falando sério que, cara, ela faz um tempo, a Graça pegou e disse, não, temos que levar, vai ser pra amanhã. Vai ser pra amanhã mesmo. A mãe não tá, mas eu vou levar. É o que você pode fazer por sua filha. Com certeza. Queria agradecer demais. Foi muito, muito, muito esclarecedor. E as portas aqui estão abertas. Obrigada. Toda hora para você estar aqui. Quer falar? O menino dos olhos azuis. Na lá verdade, é sempre... Assim, Pandora, a gente tem uma relação de muito tempo. Então, assim, eu conheço demais. Uma coisa que eu digo, o trabalho que ela faz... Ela fala que não tá presente em rede social, mas pode ir lá. Tem muita história, assim, bacana. Ela sabe realmente o que tá fazendo e, assim, você vê que ela ama o que faz. Isso aí, eu acho que se tiver uma pessoa que tem dúvida que Pandora gosta de atender, essa pessoa é doida. Entendeu? Porque é visível, a gente vê o carinho, vê a forma que ela se dedica. Então, na verdade, é só agradecer. Eu acho que você aqui deu um show, assim, no que você se propõe, tá, joia? E eu acho que você tem que vir pra Serra também, né? A gente já tava falando por isso, já tem um projeto aí, já tem um projeto pra Madalena, tem um projeto pra todo mundo. E aí, se Deus quiser, vai dar certo. Mas só agradecer, porque sempre que eu a convoco, ela tá solícita. Tá presente. É. E para isso, ela vai perder de novo, viu? Não. Uma salva de palmas para a Pandora. Mas peraí. Antes das palmas, eu queria agradecer ao pessoal de Serra Talhada, né? Você falou que as pessoas vão a Triunfo, e de fato é. Não somente de Serra Talhada, tem um paciente de Santa Cruz da Baixa Verde, de Carnaíba, de Flores, de Princesa Isabel, de Quixaba, de Tavares, de Mirandiba, de Belmonte, Paulo Afonso, Recife, São Paulo, Estados Unidos. Olha, né? Então mais salva de palmas. Ela é internacional. Eu queria agradecer aqui aos meus pacientes de Serra Talhada que confiam em mim, confiam no meu trabalho, confiam na minha conduta. Um beijo no coração, obrigada por confiar em mim. Espero que esse podcast, de maneira bem dinâmica, chegue a todos.
né? E é isso, eu amo Serra Talhada, amo o público de Serra Talhada, sou filha de Serra Talhadense, né? Minha família é de Serra Talhada, então eu tenho um coraçãozinho aqui pungente, né? Então, muito obrigada pelas portas abertas. Toninho, mais uma vez, obrigada pelo convite. Chegou até. Show! Toninho, mais alguma coisa? Não, acho que foi excelente e uma conversa muito boa. Queria agradecer a vocês. Não deixa de seguir o canal. Vou deixar aqui, ó, o endereçozinho. Vitor que faz a ponta, ele só faz um enfeitezinho aí, né, não, Vitor? Né? Não deixa de seguir o canal e também não deixa de perder o próximo episódio. Então, beijo, meus queridos. Uma boa noite. Show. Tem musiquinha. Vou dançar, não tem? Tchau!